Olá, estamos começando mais um TC News. E um TC News hoje, assim, bem educativo, né? Porque estamos vivendo setembro amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É uma campanha de conscientização contra o suicídio. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com a pessoa que entende tudo, que faz parte do grupo Cavida, que é a doutora Michele Tenório. Doutora, seja bem-vinda ao nosso TC News, a nossa TV Cidadã. E gostaria que a senhora primeiramente dissesse o que é o Cavida. Agradeço o convite, o Cavida principalmente, né, porque a gente consegue falar um pouquinho mais do nosso trabalho. O Cavida é uma ONG, ela existe há 5 anos, né, e nós trabalhamos com o apoio psicológico para pessoas em risco de suicídio. Não só a pessoa que pensou, idealizou ou tentou, mas a pessoa que realmente veio com essa demanda. A gente recebe pessoas encaminhadas do HGE, de alguns postos de saúde, e a gente trabalha com esse público em especial, né? Nosso foco é o público com risco de suicídio, mas também trabalhamos com pessoas em sofrimento psicológico, pessoas em depressão, com outros quadros de humor ou de personalidade. A gente também conversa com essas pessoas, dá o apoio. Doutora, uma curiosidade assim que a sociedade tem é assim, qual é a faixa que é mais característico, que tem mais tendência a cometer o suicídio? Assim, o suicídio, ela afeta todas as idades, mas, por incrível que pareça, são os jovens, né? É o público maior, vamos dizer assim, que tenta suicídio, entre 15 e 25 anos, e os idosos, acima de 65 anos, que são o maior número de letalidade. Por ser uma pessoa já idosa, geralmente já existe uma comorbidade, uma doença pré-existente, uma diabetes, uma hipertensão. Quando essa pessoa tenta suicídio, ela é mais bem-sucedida, infelizmente. Nesse caso aí, o Cavida, ele promove o quê? Ele existe um telefone, um contato, para que a pessoa ligue, né? Se está passando por um problema depressivo, para que vocês deem apoio. Acreditamos que seja dessa forma, né? Isso. Então, a senhora pode dizer até que como uma pessoa que está assim, com algum problema até de uma família, de um filho, de um parente, ele pode contar com essa ajuda do Cavida. O que é que ele deve fazer para evitar, né, esse trauma que causa um trauma em qualquer família? O que é que ele deve fazer, primeiramente? Bom, o Cavida hoje ele funciona dentro da Cruz Vermelha. Nós estamos ali na Gustavo Paiva, né? Ficamos em frente ao Shopping Maceió. É um ponto bem estratégico porque tem ônibus de toda a cidade, né, ali para o shopping. E nós funcionamos do horário comercial, de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 às 5h30, que é mais ou menos o horário que funciona a Cruz Vermelha. Nós temos uma equipe de psicólogos, hoje nós somos 16, mas infelizmente a gente não consegue dar conta da demanda que nós temos hoje lá. A demanda é maior do que o suporte que os terapeutas têm, porque no caso nós temos 8 horas de trabalho interno dentro do Cavida. 4 horas para atendimento, que dariam 4 pacientes, e 4 horas em outro momento da semana, não aquele que ele estava atendendo, para fazer a supervisão, para falar sobre os casos, para estudar, para entender cada um dos pacientes, para se inteirar e para trabalhar melhor com aquele paciente. Então, os voluntários hoje, eles dão 8 horas, né, do tempo dele, de dizer assim, do tempo útil dele de trabalho. Né? Lá nós atendemos pela manhã e pela tarde, né, como eu disse, nos horários, mas infelizmente hoje ainda não temos todos os horários completos com terapeutas. O nosso trabalho hoje no Cavida é totalmente voluntário. Nós não temos renda vinda de nenhum lugar específico, não temos não temos vínculos, verba, né? não temos vínculos. Do poder público. Exatamente. Dar uma força, todo o né? nosso trabalho é feito baseado em voluntariado mesmo. E a gente sobrevive de cursos, mini cursos, palestras. A gente faz a divulgação para as escolas, né? Escolas de psicologia, escolas que trabalham com saúde. E é assim que a gente sobrevive, dessa forma. Agora me diga uma coisa, o jovem, né, o adolescente, pela experiência que a senhora tem, qual é a causa assim, principal nesses contatos que vocês têm com eles, que eles alegam de chegar a esse ponto, né? Que pessoas que estão começando a vida praticamente, né? Já querer tirar a sua própria vida, né? Onde nós temos um mundo maravilhoso, um problema que todo mundo tem, mas será que falta Deus nessas pessoas? Essa é a frase que a gente mais combate, né, para as pessoas que estão em sofrimento psicológico. E é a que a gente mais ouve com frequência, né? Falta Deus na vida dessas pessoas? Não falta, mas existe um grande vazio, na verdade.
né? A pessoa quando nos procura, ela não diz assim, eu estou muito triste. Geralmente ela diz assim, eu não sinto nada. É um grande vazio. Existe mais um vazio e uma ambivalência, tipo, agora eu estou feliz porque a minha filha me deu um neto e ele é lindo, mas eu não vou estar aqui para ver esse neto, eu não tenho condições de ajudar, eu não sou útil. Existe uma grande ambivalência de sentimentos que não só realmente a tristeza, né? É mais um grande vazio e uma ambivalência de sentimentos. Né? A questão de ter Deus, a gente poderia pensar assim, então os ateus se matariam mais, porque eles não acreditam em Deus. Mas não, a gente não vê essa realidade, né? Infelizmente, existem muitas pessoas em sofrimento. No caso dos jovens, dos adolescentes em especial, eles estão passando por uma mudança de vida. Eles nem são mais crianças, mas também não são mais adultos. E aí começam as responsabilidades da vida, né? Começam as cobranças, você precisa ser, o que você vai ser quando você crescer? E aí existem as expectativas da família, existem as demandas sociais, o corpo está mudando, a cabeça está mudando, e quem eu sou? Quem eu era? Então, existe um grande conflito naquela vida, né? Que é o adolescente. O adulto já sabe o que ele quer, e olha lá que ainda tem adultos que nem sabem o que querem. Mas o adolescente ele ainda não sabe exatamente o que ele quer, o que ele vai ser, o que ele gostaria de fazer para o resto da vida dele. Mas existem as cobranças, a cobrança da escola, seja o melhor aluno, tenha as melhores notas, a cobrança dos pais, você vai ser um engenheiro, você vai ser um médico, você vai ser um advogado. Não, mas você não pode ser um músico. Por que você vai ser músico? O músico passa fome. Né? Então, essas são as ideias sociais. Depois tem as cobranças dos amigos, né? Ah, você não fica com a gente, você não tem tempo pra gente, você só estuda, você só fica com seu pai, você é o filhinho da mamãe. Então, são muitas cobranças. Mas o que é que os pais podem fazer para perceber que o seu filho está passando por um problema desse e ajudar, né? Porque acho que o diálogo é o melhor caminho que as pessoas devem ter em casa, principalmente. Então, o que é que a senhora aconselharia ao pessoal que está assistindo agora, o pai, a mãe, de o que é que ele deve fazer para evitar, né, que seu filho chegue a uma coisa dessa, que é o suicídio? Você já deu até o primeiro passo, que é o diálogo. Infelizmente, hoje a gente vê que o diálogo tem diminuído nas famílias. As pessoas nunca estiveram tão conectadas e, ao mesmo tempo, tão desconectadas. Existem dezenas, acho que centenas de redes sociais, mas as pessoas conversam por mensagem, uma de cada quarto. Né? Uma almoça no sofá da sala, outra almoça na mesa, outra almoça no quarto, outra nem almoça, porque comeu fora de casa, né? Eu comi um lanche. Então, hoje, a família não tem mais conseguido se comunicar de forma adequada, de forma fluida. As famílias não conseguem perceber o que o outro está sentindo, porque as pessoas estão muito introjetadas, estão muito preocupadas com os seus afazeres, com as suas demandas diárias. Né? Então, o primeiro passo seria o diálogo. O segundo é que a pessoa que, quando está em sofrimento psicológico e está pensando em suicídio, ela demonstra, ela dá sinais. Que a pessoa que não está treinada, ou a pessoa que não está acostumada, ou que não está preocupada, talvez não perceba. Mas uma família mais presente, ela vai perceber. Por quê? Começa a ver o isolamento social. A pessoa gostava de sair com os amigos, ir numa festa, conversar. O dia a dia da pessoa, né? Isso começa a reduzir. A pessoa já não conversa mais como conversava antes, já não sai mais com os amigos como fazia costumeiramente. A pessoa começa a se isolar até dentro de casa, né? Mais que aquele isolamento que a gente já percebe. Ela fica muito tempo na cama, ou ela dorme demais, ou ela dorme de menos, ou ela para de comer, ou ela come compulsivamente. Então começam a haver os extremos dos comportamentos. Né? Uma irritabilidade que antes não existia, antes respondia com mais afetuosidade, hoje já não existe mais. Né? É como se o tempo todo ela estivesse irritada, não é uma irritação que não passa. Um choro fácil, né? Chora com facilidade, qualquer coisa é motivo para magoar. E muitas vezes a família, por estar tão ocupada no seu dia a dia, tentando buscar para dentro de casa o conforto que todo mundo quer, diz, isso é drama, isso é coisa de adolescente. Né? Quando a pessoa está ali em um alto grau de sofrimento. Então, o diálogo e a percepção de quem é um outro dentro de casa
com certeza consegue reduzir isso, né? As famílias conversarem, se perceberem. Infelizmente, a gente está meio engessado, meio cristalizado. Dia a dia pesado do Isso, trabalho, né? Do corre-corre, exatamente. da sobrevivência, até para trazer o pão de cada dia para casa dos pais, né? Acontece muito isso, né? Uhum. Agora vamos mudar para o outro lado. E, Ok. e os idosos? O que acontece mais com os idosos? Por que os idosos também chegam a esse ponto? É o processo já da própria idade mesmo, se sentindo assim que, eu tenho pouco tempo de vida, meus filhos me abandonaram, né? É isso que tem levado os idosos também a cometer o suicídio? Existe esse conteúdo também, né, do abandono afetivo, né? Pais que têm 5 filhos e passam um ano sem ver nenhum deles. Mas existe principalmente o senso de utilidade, que eles começam a perder. Então imagina, você trabalha 50 anos, 30 anos, né? Em uma atividade que você fazia rotineiramente, saía de manhã, chegava no fim do dia, trazia o dinheiro para casa, era o sustentador. E depois de um certo tempo a pessoa já não trabalha mais, já não vai mais à Falta de rua, uma ocupação da mente, de certa né? forma, né? Mente, né? Ele não trabalha mais, ele já não se sente mais útil. E aí ele começam as doenças que são naturais da idade, ou a hipertensão, diabetes, e aí a família começa a desprender muito dinheiro, vamos dizer assim, para aquela medicação, para a saúde daquele idoso. Ele começa a se perceber como um peso para a família, como não tendo utilidade, né? Muitas vezes ele é só um cuidador de uma criança e às vezes ele nem tem condições de cuidar de uma criança. Se existe uma doença prevalente de óssea, que é natural da idade, ele já também não consegue cuidar. Então, como cuidaria um adulto, por assim dizer? Então, o adulto ele vai perdendo tanto o sentimento de utilidade como de pertencimento. Ele vai ficando de lado. Era o vovô que trabalhava. Hoje é o vovô que está na cadeirinha lá, só balançando, assistindo TV ou lendo um livro. Mas existe alguma medicação também que é aplicada a essas pessoas? Porque talvez seja assim, uma falta de um hormônio, tanto eu estou falando do jovem como do idoso, né? Que está provocando no organismo essa depressão, né? Então existem também remédios que ajudam, né, Sim, a melhorar o desempenho psicológico das pessoas. Exato. As coisas só separadas elas não funcionam. Já existem pesquisas que comprovam isso. Terapia sem a medicação não funciona, assim como medicação sem terapia não funciona para os casos de transtornos, para sofrimento psicológico demandado de uma doença psiquiátrica. A gente já sabe que as duas coisas precisam andar juntas. A medicação que organiza os hormônios cerebrais e depois a psicologia que vai trazer à pessoa o entendimento de quem ela é e a busca por saídas que ela mesma vai construir, né? Então, já existe, as pesquisas mostram que em torno de 93% das pessoas que cometem suicídio existia uma comorbidade psicológica, né, naquela pessoa. Não quer dizer que todo mundo que comete suicídio seja uma pessoa com um transtorno mental, né, com a doença psiquiátrica. Mas é muito alto o nível de pessoas com doenças psiquiátricas que se matam, principalmente a depressão. Então, aquela pessoa, ela vai precisar de uma medicação. Para quê? Para se organizar organicamente, para depois se organizar psicologicamente. Seria o caso das grávidas pós-parto, né, que tem a depressão pós-parto, acontece muito, né? E esse caso aí específico deve passar também por uma medicação, uma coisa, né? Sim, sim, é necessário também, né, com todo o acompanhamento psiquiátrico. As mães, a maioria delas, né, o estudo sobre depressão pós-parto diz que em torno de 10 a 20% das mulheres que tiveram bebês, elas passam por um período de oscilação de humor, né, que pode se tornar uma coisa patológica ou pode ter uma remissão natural. Ela pode ter o que a gente chama de melancolia pós-parto, que é o baby blues, que ela pode ficar até 4 meses com aquela tristeza, aquela irritabilidade, mas que ela vai se desfazer, até porque foi um período gestacional de mudanças hormonais e de repente veio um parto. O parto traz uma grande mudança hormonal orgânica para a mulher, né? Então aquilo ela precisa se adaptar àquela nova mudança, tanto física como social. Tem uma criança que chora, que demanda muito do tempo dela, por mais que tenha um esposo paciente, uma família noite perto, de sono, né? Exatamente. A mãe é, no fim das contas, a maior cuidadora daquele bebezinho. E ela vai passar por essa mudança. Ela pode ser natural, que é o que a gente chama da melancolia pós-parto, ou ela pode entrar, vamos dizer assim, num nível mais grave, que é a depressão pós-parto, ou até mesmo a psicose
pós-parto. A depressão pós-parto, infelizmente, dependendo das pesquisas, ele gira em torno de 10 a 15 ou 10, 20%. Mas se você procurar pessoas que se tratam, mulheres que se tratam, são bem menores, porque a família às vezes não está ligada, a família não está percebendo, né? Se a gente parar para pensar, né? A criança nasceu, a gente vai visitar aquela mãe, como é que ele está? Ele está dormindo? Ele consegue mamar? Ele está tranquilo? Você está conseguindo fazer as coisas? A gente está mais preocupada com a criança do que com a mãe. Com a mãe, verdade. Né? Muitas vezes eu me pergunto, e você? Você está dormindo? Você está se alimentando? Como é que você está na mudança? Porque é toda uma mudança estrutural, né? Tanto da família como do dia a dia, da rotina. E a gente muitas vezes só se preocupa com a criança. Existe a preocupação natural com a criança, é um novo ser, né? Está ali, demanda toda a nossa atenção. Mas aquela mulher também precisa de atenção. E às vezes a família acaba não percebendo. Ou deu sinais e a família acaba não notando. Né? Só nota quando a pessoa ou tenta o suicídio, ou a pessoa entra numa crise mais séria e precisa de hospitalização, medicação. Infelizmente, é as percepções diárias. Doutora, aí, assim, esse mês de setembro, Setembro Amarelo, quais são as campanhas que vocês vão fazer? Vão promover palestras, eventos? Fique à vontade, passe para o nosso telespectador de que o papel educativo, orientador, a gente não deve fugir do problema. Se você está passando por um problema desse em casa, olha, tem aonde recorrer, busque ajuda, tem essa ONG maravilhosa ali, quase em frente ao shopping Maceió, né? Isso. Que é a a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. Uhum. E compareça lá, ligue que tem lá uma equipe para lhe atender. Mas quais são as campanhas, os eventos que vão ser promovidos nessa campanha do Setembro Amarelo? O Cavida está organizando um mini curso que será no dia 23 de setembro. E nós vamos falar sobre como abordar uma pessoa que está em risco de suicídio, né? O que a gente deve falar e o que a gente não deve falar para aquela pessoa. Como entender, como perceber esses sinais que a pessoa está passando por um momento difícil, que precisa de ajuda. Existem os sinais, que a gente chama de sinais silenciosos, que só percebe realmente a pessoa que está atenta para aquilo. Então, esse curso ela abrange tanto pessoas da área de saúde, estudantes, profissionais, como abrange aquela pessoa que quer entender do assunto, que quer desmistificar. Existe um grande mito que falar sobre suicídio vai incentivar o suicídio, mas na verdade quando a gente fala de suicídio, aquela pessoa encontra um espaço para falar da sua dor. Aquela dor silenciosa se torna um grito de socorro, quando a gente empresta o nosso ouvido. Então a gente vai explicar como tratar, como conversar com aquela pessoa, como conseguir espaço para aquela pessoa se abra para você e que você consiga estender uma mão para ela. Dia 23, por enquanto estamos vendo se será no auditório da Faculdade Facima, de 8 da manhã às 13 horas. Então, queremos dizer aqui, em nome da presidente do Tribunal de Contas, da equipe da TV Cidadã, que está apoiando essa campanha, né? É um alerta, a gente que tem filho, tem pais, a gente gostaria de dizer que a TV Cidadã está aqui fazendo esse papel esclarecedor. O suicídio, você pode ter uma pessoa na sua casa que está passando por isso e procure ajuda. E outra coisa, reze, peça a Deus que lhe conforte, sempre, seja lá qual for a sua religião. É importante você conversar com Deus e pedir a Ele ajuda nesse momento, assim também como a ajuda dos psicólogos. A doutora esteve aqui nesse tempinho com a gente, falou um pouco do que os riscos, né, e orientador, e dizer à senhora que estamos à disposição para qualquer coisa, a TV Cidadã, em nome da presidente Rosa Albuquerque. Queria agradecer da presença e deixar aqui que a senhora se despeça, fique à vontade. O Cavida, ele agradece, né, o espaço que foi cedido para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho. Infelizmente, como eu disse, nós não temos outras verbas, trabalhamos só com o que a gente arrecada dos cursos, né? Mas se você quiser doar, ajudar a instituição, fique à vontade, estamos lá, né? De segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Né? Nos visite, se quiser nos conhecer. Se tem interesse em trazer uma palestra para uma escola, a gente tem muito hoje o acontecimento da Baleia Azul, então tem muitas escolas preocupadas com essa temática. Então, se quiser uma palestra, a gente traz um estudo, uma conversa com os adolescentes sobre isso, né? Ou uma casa que trabalhe com idosos, ou pessoas que trabalham com saúde mental. Estamos abertos para todos os trabalhos. Ok, doutora, agradeço. A gente conversou
com a doutora Michele Tenório, que é psicóloga e faz parte da ONG Cavida. Agradeço a participação da senhora e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o TC News. Olha, gente, queria registrar o apoio que foi dado pelo Serviço Social do Tribunal de Contas na entrevista que foi realizada sobre o Setembro Amarelo com a doutora Michele Tenório. O Tribunal de Contas de Alagoas vai contar em breve com uma nova ferramenta tecnológica no acompanhamento da análise das prestações de contas. A jornalista Fátima Almeida acompanhou a reunião que aconteceu no gabinete da presidência sobre esse assunto. Conversamos agora com o Lúcio Melo. Lúcio, como é que esse novo sistema vai ajudar o Tribunal de Contas na análise das contas dos seus jurisdicionados? Bom dia, Fátima. Esse sistema que o Tribunal está evoluindo, a gente está começando a dar segurança às informações das instituições, né? Ultimamente, a gente, quando assumiu a diretoria, a gente percebeu uma grande dificuldade na qualidade da informação. As informações eram muito pessoais, eram vinculadas a alguns setores. E a partir de agora as informações elas serão institucionais. Nós estamos unificando a base de informações, onde iremos a partir dela gerar relatórios, onde ele dará segurança ao processo. Esse trabalho está sendo feito em dois momentos. Nesse primeiro momento a gente está tratando essa base de dados e no segundo momento a gente vai reestruturar os layouts do SICAP, que a partir dele a gente vai gerar inteligência nas informações, nos dados que são recebidos dos municípios. A partir daí, a gente vai gerar praticamente alguns tipos de relatórios e evoluindo através da matriz de risco, onde vai facilitar o processo de auditoria junto aos jurisdicionados. Como vocês viram, o Tribunal de Contas se modernizando cada dia mais para acompanhar como está sendo aplicados os recursos públicos do nosso estado de Alagoas. Conto com vocês no próximo TC News.